Rogério, eu vou agora sair um pouco desse lugar para eu acho que a gente aproveitar você aqui para falar de uma série de curiosidades, porque o avião, ele se tornou no universo digital, nessa nova era, nos últimos 5 anos, um instrumento de marketing também de muitos empresários, influenciadores, né? Então, eu acho que a aviação executiva, ela ganhou um novo lugar, um novo assento na audiência, porque com o Instagram todo mundo se transformou em um canal de comunicação e você tem aí Pablo Marçal, você tem o Adib, que foi um dos caras, Nelson Williams. Então o avião se transformou num instrumento ali também mais comum, né? A aviação executiva era uma coisa meio, né, era aquele lugar do aeroporto que você só via de longe as pessoas passando, sempre muita privacidade, né? Todo lugar de aviação executiva tem essa preocupação da privacidade por conta desse público extremamente rico, né? Que utiliza. Pelo menos é o que a grande maioria acredita, que a aviação executiva é um produto e uma solução de pessoas extremamente ricas, quando na verdade é um instrumento de trabalho, é um instrumento. Existe uma outra conta que talvez a galera não faça ideia. E é isso que eu queria muito usar esse episódio de hoje para mostrar para as pessoas que a aviação executiva não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Quais são os custos, não de valores, mas quais são os custos hoje para você manter um avião assim? Quais são as contas? Deixa eu contar uma história antes, Alfredo. Você sabe que por muito tempo eu ficava num dilema se de fato o nosso negócio era um negócio do segmento do luxo. Porque, pelo menos daquele conceito antigo do luxo, né, que para quem viu aquela série Downton Abbey, que as pessoas iam jantar e tinha aquela fartura de comida na mesa e ninguém tocava e era um desperdício danado, né? Então, naquele conceito antigo do luxo, de que luxo é esbanjar, falava, pô, mas a Avanto não é nada disso, né? Só que quando você para pensar de fato naquilo que a gente consegue proporcionar, no nosso grande produto para os nossos clientes, que é o tempo, e tempo é o nosso ativo mais escasso, portanto é o nosso ativo mais luxuoso, hoje em dia eu durmo tranquilo em aceitar e reafirmar e reconfirmar que a Avanto é uma empresa do segmento do luxo, vendendo tempo, né? Um dos atributos desse tempo que a gente vende é conseguir oferecer isso para os nossos clientes a uma fração do que custaria ter a aeronave sozinha. Então, para te ajudar e para responder a tua pergunta diretamente, dizer, o nosso grande propósito é fazer com que esse acesso, né, como você disse, antigamente a aviação executiva era quase uma coisa escondida e hoje em dia ela já não é tanto. Exatamente pelo fato da gente ter conseguido transformar alguma coisa que era muito cara em um produto e um serviço mais acessível. Não estou dizendo que voar privado é uma coisa barata, mas voar privado nesse modelo de compartilhamento de aeronaves é muito mais barato do que você ter uma aeronave sozinho. Basta dar o exemplo de que a gente divide um helicóptero em até 20 cotas. Então você faz com que o investimento, o capital que você precisa para comprar uma aeronave seja 5% daquilo que era antes para você ter uma aeronave sozinho. Com a vantagem de você ter sempre uma aeronave à disposição e de você não ter nenhuma dor de cabeça em administrar o ativo. Portanto, de fato, você faz a aviação chegar a mais pessoas e se tornar uma ferramenta de multiplicação de tempo, seja para trabalhar ou seja para se divertir também, né, nos nossos raros momentos de lazer. Então, porque no final do dia, quem compra uma cota, o que você quer me dizer é que está comprando extremamente disponibilidade, né? Então, você, no caso, tem várias aeronaves aonde você já tem uma matemática ali que, cara, você vai sempre conseguir numa janela de X tempo atender a todo mundo. E por outro lado, como você detém um pool de pessoas e sempre tem alguém não usando, é um pouco o conceito de plano de saúde. Caso você precise, você consegue acionar com um custo um pouco maior, mas dentro da operação esse custo é altamente diluído. É isso mesmo. A nossa promessa é que se você pedir o helicóptero com 6 horas de antecedência ou o avião com 24 horas de antecedência ao horário que você quer decolar, o seu avião ou o seu helicóptero vai estar lá à sua disposição. Mesmo que aquela máquina específica que você tem uma cota, por um acaso não esteja disponível, porque tem um outro sócio voando, ou porque ela também tem que ir para a oficina fazer manutenção, ainda assim você vai ter uma aeronave para te atender. O nosso negócio, ele
por incrível que pareça, ele é muito baseado em matemática, em estatística, né? Eu sei quais são as probabilidades. Dado uma quantidade de usuários e uma quantidade de aeronaves no sistema, de eu não conseguir atender as demandas. Então, eu vou calibrando a quantidade de sócios por máquina com a quantidade de máquinas. Quanto mais aviões e mais helicópteros eu tenho, mais pessoas por aeronave eu consigo atender. E nos momentos de pico, que esse é o grande desafio de qualquer coisa de logística operacional. O problema é quando você tem um pico que tem muita demanda. Então, fim de semana, feriado prolongado, que eu imagino que é o momento que todo mundo vai querer usar um helicóptero ou um avião para fazer aquela viagem do feriado. Como que acontece, como que é a prioridade nesses casos? A regra de uso se mantém, ou seja, pediu com antecedência contratual, vai ter uma aeronave para atender, e no limite a Avanto vai a mercado e freta um avião, freta um helicóptero para atender esse excesso de demanda. Uma das razões pelas quais a gente já nasceu como Avanto administrando aeronaves é porque eu consigo trazer para dentro do meu pool de máquinas aviões e helicópteros de um dono só, que tem por natureza uma ociosidade muito grande, que eu consigo usar dessa ociosidade para cobrir a minha malha nos momentos de maior concentração de demanda. O preço muda? Absolutamente não. Então, ele já está na média dele, já matematicamente Exatamente. Já está na média dele. Então a gente já paga o preço contando com esse background. Então é como se cada hora que eu pagasse já tem um seguro para nesse momento se eu precisar usar. Se você parar para pensar, além do investimento de compra da cota, você tem outras duas despesas que são as suas despesas recorrentes. Uma é o rateio do custo fixo da aeronave. Então, basicamente, você está pagando aí por um pedaço do salário do piloto, do hangar, do seguro e a taxa de administração da Avanto. A Avanto é remunerada para administrar o sistema, cobrando um fee de cada um dos clientes, dos cotistas. Além disso, você também paga um valor por hora voada, que é o custo do combustível, da conta da despesa da manutenção da aeronave dividida, rateada por hora de voo. Que é normal já para quem tem avião sozinho, já meio que tem isso. Exatamente. Não é diferente de quem tem um avião ou um helicóptero sozinho. A única vantagem é que você está pagando sempre um pedaço da conta. E também o custo logístico de fechar a malha e conseguir garantir atendimento sempre.